que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas lágrimas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, e que vem além pra cuidar da dor, pra acalmar a dor
estava à altura, mas eu tentei. Aí. Alô? Boa noite a todos. Obrigado por vocês terem vindo, pessoal, essa casa abençoada, Luz Divina, porque realmente fiz a minha primeira palestra. Poxa, que alegria voltar nesse lugar que confiou em você e recebeu com tanto carinho, como a Cecília faz com todos nós. Então, eu agradeço de coração que vocês participem e presenciem essa palestra de coração. Cara, você consegue tirar um pouquinho do brilho do agudo, para não dar muito som sibilante, tá? Nossa. Melhorou muito, não fica tão agudo assim. Obrigado, querido. E como você fala que não está à altura, isso me envergonha muito. Eu já me atrevi a cantar nesse centro também. Pessoal, alguns amigos que estão aqui, Gutão, Ibel, Rosebel, já ouviram esse tema. Acredito que é um tema que é importante se comentar. Ele nasceu de uma doença que eu tive alguns 3 semanas atrás. Eu peguei a dengue e fiquei muito ruim, muito acamado. Nunca tive uma doença tão dolorida, tão intensa em mim. E eu fiquei ali num processo de reflexão muito íntimo, comigo e com Deus, na cama. E ao final dessa palestra, eu vou ler uma história para vocês de irmão X, que é Humberto de Campos, que tocou muito em mim, porque eu vesti a carapuça que ele vivenciou e contou ali. Esse centro Luz Divina está sempre o Paulo James, o Sérgio Cherce Júnior, inclusive Sérgio Cherce Júnior é o mais complicado de falar, está no Guinness, um nome muito difícil de falar. Por exemplo, Carlos Herrera, olha que nome gostoso, Carlos Herrera. Agora, Sérgio Cherce Júnior é que nem aquele, você pegar a moto e fazer aqueles malabarismos assim. Mas essa casa, de qualquer modo, recebe esses trabalhos. Inclusive, dá uma comparadinha nas casas de Bauru. Qual casa que traz só palestra? Qual casa que traz atividades, traz processos de cura, de psicografia? Inclusive, dia 22, Orlando está aí. Comemorar 40 anos, né, Cecília? De mediunidade. Olha que trabalho maravilhoso. E ele escolheu, deu certo dele fazer nessa casa. Então, a cura, pessoal, que foi cantada, que foi comentada pelo Carlos, é algo que todos nós que perdemos a saúde, que seja momentânea, ficamos doidos atrás dela. E eu vou dar uma dica para vocês importante. Se vocês estiverem saindo aqui do Luz Divina e tropeçar em algo na rua e ver que a lâmpada do Aladim, que na verdade é do gênio, mas a gente fala do Aladim porque o Aladim que é o famoso, e você esfregar na lâmpada e sair um gênio e ele falar, tem direito, aí você diz 3 pedidos, ele fala, estão em tempo de crise, um pedido, um único pedido. Pessoal, não titubeiem, peçam saúde, mas sem medo. Saúde em primeiro e único lugar, porque o dinheiro é importante, a gente gosta muito, mas o dinheiro não salvou o Steve Jobs. Não faltou dinheiro, não faltou recurso, não faltou nada, faltou a saúde. A saúde, pessoal, a Covid levou muitos de nós. Eu conheço uma irmã, uma amiga minha aqui, que é triste por causa dessa doença que levou a mamãe dela. E levou muitas mamães, muitos filhos. E essa danadinha das doenças, como muitas outras, levam pessoas que nós amamos demais. Então, entendamos que, nesse momento que eu estava ali com dengue, sentindo dor no corpo intensa, pessoal. Quem é da turma da dengue aqui? Quem já pegou dengue? Ô, Cecília, você é 4 vezes. 4 vezes? Uau, cara. 4 vezes não é pouco. Então, o Carlos Herrera vai sentir essa palestra com mais intensidade que vocês. E eu estava ali, pessoal, eu saía do banho a duras penas para enxugar aqui as costas. Era uma dificuldade de torcer o corpo assim. E para voltar para a cama também não tinha posição satisfatória, não tinha fome alguma para comer. E quando eu me esforçava ali, não dava, o máximo era suco de laranja com inhame. E vai bem mesmo assim. E você vê o quanto que você aproveitava quando estava com saúde e às vezes criticava um dia frio, criticava um dia chuvoso. Como a letra da canção falou, tão bem mencionada pelo Carlos, no refrão, a dor me trouxe aqui. Às vezes, pessoal, nesse momento eu pensava assim, Senhor Deus, o Senhor sabe que eu estou com dengue ou não? Será que Ele sabe que eu estou com dengue? Não é possível, não.
Porque eu estou com dengue e estou tomando o único remédio que dá e não está passando nada quase. A dor no corpo, nada. A dor de cabeça, nada. A febre melhorava um pouco. Mas eu falei, poxa, se ele sabe que eu estou com dengue, ele não podia pôr um fim nisso? Pô, eu sou um servidor dele. Mas eu passei pelo processo normal do tempo, que o Carlos também passou e que muitos de vocês passaram. E eu entendi do fundo do coração, assim, há um propósito pessoal por trás disso, viu? Vocês podem pedir para o gênio do Aladim a saúde, mas há um propósito em se passar por algo. Porque quando meu filho Henrique fica adoecido, nossa, eu trocaria de lugar com ele. Quando alguém que você ama muito está numa dificuldade, ele não precisa nem pedir sua ajuda. Imagine que um filho de vocês, ou qualquer um que a gente nem conheça, está passando pela luz divina, tropeça, machuca o joelho, fica caído no chão, um idoso. A gente vai correndo lá ser solidário. Deus não faria isso? Então eu consigo entender, há um propósito por trás. E o problema é o seguinte, uma pergunta que o Emmanuel fez, eu gostaria que vocês pensassem nessa resposta. Perguntaram assim ao Emmanuel: as doenças que muitas pessoas morrem com ela, morrem dela, ficam também doentes no mundo espiritual? Imagina que você sofreu aqui com a dengue, com a Covid, com qualquer outra doença, procurou ajuda, os médicos, procurou um centro espírita num processo de cura, não teve resultado positivo e desencarnou. Você fica doente também dessa doença no mundo espiritual? Você leva com você essa doença? Perguntaram isso para o Emmanuel e através de Chico Xavier ele respondeu. Mas antes da resposta, entendam o seguinte: Allan Kardec contou para a gente que a doença ela pode se manifestar em 3 níveis da nossa existência. Nós somos um ser formado por 3 corpos. No fundo, somos só espírito. Mas nesse momento, nós encarnamos. E nós estamos encarnados e sentimos as dores que se dói quando você fica com Covid, quando você tem uma azia, quando tem dor de cabeça, quando você extrai um dente, quando você tem qualquer problema. O corpo está sentindo dor, você sente a dor. Então praticamente somos também o corpo. Não dá para contar, não, despreza, não dá para desprezar, porque o corpo transmite a dor, o desconforto para o nosso perispírito, que transmite ao espírito. Então temos corpo físico, temos perispírito e temos espírito. Somos, na verdade, espírito. Então Allan Kardec explica que existem doenças só do corpo físico, existem doenças do perispírito e existem doenças do espírito. As doenças do corpo físico, pessoal, são as mais tranquilas. Então eu digo, no nosso lar, na colônia Novo Amanhecer, Alvorada Nova, não tem Covid, não tem mosquito da dengue. Que uma notícia boa. Ninguém vai ficar lá dormindo, acordar, ver uma picadinha de pernilongo e falar, peguei a dengue. Mas você tem doenças do perispírito, essas se manifestam lá. Então a pergunta que o Emmanuel fez, e já vamos responder, é essa: se você desencarna com uma doença, você leva para o mundo espiritual ou não leva? Agora, uma depressão, por exemplo, muitas pessoas, pessoal, desencarnam de tristeza por depressão, que desenvolve uma outra doença, vai ao mundo espiritual e lá no mundo espiritual leva a depressão com ela, ficam depressivas no mundo espiritual, curtem na espiritualidade a depressão e reencarnam com depressão. Vocês já viram crianças, como essa menininha que apareceu, com um semblante de tristeza? Eles são tristes, parece desde que nasceram. Os irmãos brincam, ele brinca, mas ele é choroso. E ele cresce e desenvolve, sem explicação, uma tristeza nele, perene, que não vai embora. Essa criança parece que traz com ela algo que a medicina não consegue tratar. Isso é muito pior do que Covid, muito pior do que dengue. Por mais que eu diga que dengue foi a doença mais dolorida que eu tive. E tive cólica renal também, mas você toma uma injeção e buscopana na veia e dá até para trabalhar. Com o Covid ou com a dengue, não teve negociação.
As doenças físicas que Allan Kardec coloca, olha o que ele explica. São aquelas que afetam o corpo e são frequentemente diagnosticadas e tratadas pela medicina convencional. São provas pelas quais o espírito passa com o objetivo de aprender e evoluir. Então, vamos de coração entender algo. Se você aprontar muito com a tua saúde na atual encarnação, você pode desenvolver uma doença desse desregramento. Mas se você já aprontou muito numa encarnação anterior, não nessa, você pode trazer uma marca e passar por uma doença nessa encarnação. Mas pode também, pessoal, acontecer de você não ter aprontado na encarnação anterior, não ter aprontado nessa e ainda assim desenvolver uma doença. Isso é uma prova, porque você estando encarnado está sujeito a doenças do corpo físico. O mosquito, ele tem livre-arbítrio? Mais ou menos. Ele senta numa criança, senta num padre, senta numa grávida e ele pica. Ele nem sabe que está transmitindo uma doença. E isso, pessoal, é estar sujeito pelo fato de estar encarnado. Deus, ele poupa-nos. Sim, mas se ele poupa os filhos mais elevados, Jesus então não poderia ter sofrido nada quando esteve na terra. Chico Xavier não poderia ter sofrido. Dr. Bezerra de Menezes, todos sofreram bastante, porque estando encarnado, está sujeito a essas provas do corpo físico. Mas o corpo físico, pessoal, mais cedo ou mais tarde, vai desencarnar, vai morrer. Aqui nessa sala, com exceção dessa menininha, talvez daqui 100 anos, nem precisa ser tão alto, está todo mundo no mundo espiritual. Vamos morrer, e as doenças do corpo físico ficarão para trás. Lembra que nós estamos tentando responder uma pergunta que foi feita ao Emmanuel: se morremos, levamos essas doenças. As doenças do corpo físico, então, era para não se levar, era para ficar aqui. A mamãe desta amiga minha não tem mais Covid no mundo espiritual, ela está curada, mas tem um jeito lá de você levar qualquer transtorno nesta encarnação. Então, dengue, um corte no pé, uma queimadura de sol, é tudo doença do corpo físico. Se vocês estão acordando de manhã e der uma topada na quina da porta, é doença do corpo físico. Machucaduras no corpo. O perispírito tem nada a ver com isso, e nem o perispírito e nem o espírito. Agora, Allan Kardec diz que existem doenças perispirituais, e essas ele explica assim: doenças do perispírito são perturbações que podem ter origem em desequilíbrios emocionais ou espirituais que o espírito carrega em existências passadas ou do plano espiritual. Veja que no plano espiritual você pode também desequilibrar. No plano espiritual, pessoal, também evoluímos. Não é assim: puxa, eu estava encarnado, caminhei tanto na evolução, desencarnei, não é possível evoluir mais nada. Não, é possível sim. Você melhora também no plano espiritual, como também pode degringolar um problema. E você encarna ou reencarna e continua o processo evolutivo. Nunca se para de evoluir. Então, você pode contrair uma doença perispiritual do desequilíbrio emocional que você causa. Então, uma topada na quina da cama pode ser uma doença do corpo físico, mas pode gerar um ódio tão profundo daquela porta ou da pessoa que te ligou no telefone que você gera um desequilíbrio emocional. Veja como assim as doenças do corpo físico, pessoal, que se limitem ao corpo físico, que fiquem aqui e já está bom demais. Tem a minha palavra que muitas pessoas que Jesus curou voltaram a adoecer. Eles adoeceram novamente. Por que Jesus perguntava assim? Eu pedia: tua fé te salvou, está curado. Mas ele dizia: vai, não peques mais, para não te acontecer pior. Vamos imaginar que o Carlos Herrera, que tem essa voz tão bonita, comece a abusar da voz dele. Não faça aquecimento, fume demais, beba gelado. Ele perde a voz. Ou pode perder. E não é porque tem voz bonita, não, filho. Isso não é de nada. Então o comportamento nosso pode ser só corpo físico. Mas antes de ele perder a voz, ele amaldiçoa a vida. Ele perde a voz e leva uma mágoa muito espiritual. Ele adquire, através do corpo físico, uma doença perispiritual. E grande maioria de nós é assim. Porque nós
desobedecendo Jesus, somos curados e voltamos a fazer pior. Pode acreditar que as coisas que Deus coloca no caminho são atenuantes para um agravante maior. Se não era para acontecer, Deus não deixaria. Então, doenças do perispírito têm origem em desequilíbrios emocionais. A OMS define saúde assim: completo bem-estar físico. Quem que está doente aqui hoje? Alguém veio para a palestra mesmo doente ou não? Uma gripe, um resfriado, um corpo físico meio ruinzinho. Tem alguém? Sarando, maravilha. 2 pessoas, talvez 3. Se estamos aqui em 40 pessoas, eu diria que tem 3 doentes e 37 mentirosos. Olha lá como você fala, moleque. Eu vou me incluir então. Por quê? A OMS define saúde como completo bem-estar físico. Pois é, está certo então. Ele não está em completo bem-estar físico. Não sei qual é o problema, mas eles não estão. Mas a definição não para aqui. Os que estão em completo bem-estar físico, vê se passa por esse crivo agora. Completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional. Não pode ter ficado magoado, não pode estar magoado com alguma coisa. E esse completo, pessoal, não é por minha conta não, é da definição da OMS. Completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional. Portanto, passei, me chamou de mentiroso e vai ter que se desculpar. Me desculparei, mas a definição não acaba aqui. Eu fico até meio sem jeito de falar, acho falta de caridade, mas vou falar. Completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional, completo bem-estar social. Ninguém pode estar magoado com você, você não pode estar magoado com ninguém, não pode estar meio desviando a calçada para uma pessoa, tem que estar na família tudo equilibrado, tem que estar tudo bem, tem que estar tudo de acordo com isso aí de uma maneira atemporal. Como assim? Não, hoje eu não digo, mas semana passada estava. Então, pode ser que semana que vem volte. Vou perguntar de novo, pessoal. Sejam sinceros, e eu vou ser. Quem passou pelos 3 crivos, desde a lembrança de pequena, diga para mim, não levanta a mão. Quem está doente aqui? Que bonito de ver. Então vocês digam assim na palestra: entrei saudável, eu saí doente da palestra. É uma cura às avessas. Jesus curava ao se aproximar, eu adoeço. É isso mesmo, é bem típico de mim. Por quê? Porque nós não temos esse tipo de definição completa em nós. E vejam que os 3 níveis atingem essa questão espiritual, perispiritual e corpo físico. Mas as situações, os exemplos de doenças do perispírito são, depressão. Não é uma doença do corpo físico. É difícil tratar uma depressão, pode ver. Às vezes você não tem um medicamento para depressão, como tem um medicamento para um dente que foi extraído. Você trata do corpo físico tentando enxugar uma goteira que a goteira não parou. Você fica lutando para resolver uma coisa, mas ela está voltando. Então a pessoa tem gatilhos, a pessoa tem que buscar um psicólogo, o centro espírita, e isso busque mesmo. A depressão, essas síndromes que às vezes tem, o síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, crise de ansiedade, fobias inexplicáveis. O perispírito tem medo do mar, o corpo físico não, nunca aconteceu nada. O perispírito tem medo de uma coisa que ele nunca experimentou na atual encarnação, mas traz com ele. Algumas pessoas têm medo de andar de avião, mas não tem medo de andar de moto, que é muito mais perigoso. Por quê? Porque não é do corpo físico isso, é uma marca perispiritual, mais difícil de tirar. Tirar uma síndrome do perispírito não é muito mais demorado, foi adquirido de uma maneira mais demorada e profunda. Mas olha que interessante, doenças espirituais, esse é o nível mais profundo de nós. Kardec diz, estão relacionadas diretamente com o nosso espírito e são frequentemente adquiridas ou dizem respeito à saúde moral e à saúde ética do indivíduo. É aquela pessoa que aceita o troco errado e não se preocupa com o caixa que, sem perceber, te dê um dinheiro e que ele ponha do bolso dele. Essa é uma doença espiritual, vai lhe trazer graves consequências no perispírito
e no corpo físico. Você vai ter que aprender de algum modo, marcando talvez o corpo ou o perispírito, que não deve ser egoísta. É a doença do orgulho, aquela doença que você acha que você não está certo de passar por aquele procedimento, por aquele processo. Por exemplo, eu estava com dengue, pensava muito em vocês, donos de vida. Por que eles, pessoal? Ou por que eu e não eles? O Carlos deve estar ótimo na casa dele. Hoje fiquei sabendo que já pegou 4. Opa! Fica pianinho, filho, você não sabe o que está acontecendo. E eu na febre, ali 39, não passou de 39, mas 39, não sei se é abelino, mas tem um momento que eu vi Jesus na minha cama. Eu falei, ô mestre, esse senhor aqui, ô mestre, está sabendo que eu estou mal? Você é dengue isso aí. Eu falei, nossa, que bom que o senhor sabe. O senhor veio me resolver? Não, tem só trocar uma ideia. Eu falei, pois é, mestre, porque eu estou com dengue, tenho objetivos, programas para fazer, palestras, eu preciso sarar. Você vai sarar, teu corpo tem os recursos, normal. Mas se eu não veio me resolver o problema, a Cecília está ótima, mestre. Ele falou, está mesmo, mas é para você esta doença. E quando você melhorar, pelos recursos teus, você vai entender muito melhor do que se trata esse processo. Acho que foi delírio, viu, pessoal? Febre traz umas coisas na cabeça da gente. Então, egocentrismo, principalmente, e egolatria são doenças do espírito. É aquilo que você leva profundamente com você. Você vai parar de encarnar um dia e não vai mais precisar passar pelo processo da reencarnação. Nesse dia, tornamos espíritos puros. Nesse dia, o espírito está curado. Não traz mais consequências. Orgulho, egoísmo, que nos leva a tanto sofrimento. Imagina esse exemplo, uma escadaria, onde você tem um líquido muito... Coca-Cola, por exemplo. E você derrama lá do andar de cima, do primeiro degrau, e aquele líquido vem caindo em todos os degraus. Essa é a doença espiritual, atinge todos os níveis. Mas você está no meio do nível da escadaria, e você derruba do meio para baixo, doença do perispírito. Ou você está lá no primeiro degrau e derruba só naquele primeiro segundo que sujou, doença do corpo físico. É aquela que mais parece que nos incomoda, mas ela só é dos primeiros níveis. Sarou dela, não está tudo contaminado. E entendam que o Chico Xavier vai nos explicar isso de uma maneira muito bonita. Como que uma doença do corpo físico passa pelo perispírito? Como eu me livro de uma doença espiritual? Isto aqui, pessoal, não é nenhum espírito que está falando, é o Chico Xavier encarnado, é a inteligência ou sabedoria do nosso Chico, tá bom? Em conversas com ele, de repórter. Ele diz assim, ó, a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Escoadouro é como se você tem uma represa e para ela evitar que transborde, você deixar que vaze um pouco dessa água. É um escoadouro para evitar um transbordamento. Olha que interessante essa comparação que o Chico faz. Aí ele diz, essas imperfeições, inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Essa explicação fica prática se eu der o exemplo de um livro que chama Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Ela conta lá que muitas pessoas encarnam e estão com o perispírito muito machucado, porque beberam veneno, atiraram na cabeça, infelizmente. Mas não se preocupem se alguém na família, alguém que cometeu isso. Por quê? Porque ninguém perde a condição de ser filho de Deus, tá bom? Deus nunca nos perde de vista, nunca nos desampara, sabe como cuida da gente e cuida com muito amor e justiça. Mas tomamos uma atitude errada e agredimos nosso corpo. Diz Ivone que esse espírito está no mundo espiritual e ele está agredido porque ele machucou o próprio perispírito. Muitas pessoas que atiram na cabeça, bebem veneno, o próprio Armando Divaldo Pereira Franco passou por isso, ela se mostra com aquela marca perispiritual. Notem que uma topada na quina da cama não tem problema, mas se você com raiva chutar de propósito para se machucar, tem problema. Você precisa lutar sempre para preservar seu corpo físico. Daqui a pouco vamos ver uma história do Chico aqui, que ele ouviu um conselho espiritual. Então, a Ivone conta,
Esse espírito está no mundo espiritual machucado, mas ele já está tentando se melhorar. Ele já entendeu o que ele fez. Ele não quer passar de novo por aquilo. Ele queria até, não ter aquela marca. Para que não aconteça dele encarnar como um destrambelho no perispírito, desenvolver uma doença do coração, caso ele tenha tirado do coração, o trato gastrodigestivo, gastrointestinal porque bebeu veneno, ou uma doença cerebral porque atirou na cabeça, ou uma doença de respiração porque se enforcou. Ele diz assim: ele vai encarnar combinado com a mamãe no mundo espiritual, e vai com aquela parte desorganizada do perispírito dele criar um corpo desorganizado naquela parte. Olha que coisa mais linda. Ele vem então e ele vai transferir, ele vai fazer o que o Chico falou aqui, ele vai fazer de um escoadouro. O perispírito precisa jogar fora aquilo, não tem outro caminho. Então ele forma um corpo com problema, e a criança não vai conseguir viver muito tempo no corpo físico. Ela tem um coração muito problemático, um cérebro muito problemático, ou um pulmão muito problemático, mas ele desenvolve ali a gestação e desencarna novinho, 1 ano, 1 mês, nasce desencarnado, não resiste muito. É claro que é uma dor para a mamãe, para toda a família, mas foi combinado e ela está sendo heroína em aceitar aquela situação. A criança, o espírito, joga fora o desequilíbrio que estava no perispírito dele. Ele volta ao mundo espiritual muito melhor. É como se ele tirasse uma roupa que não estava bonita, não estava boa, não estava fazendo bem. E ele não demorará a reencarnar, às vezes na mesma mamãe, agora com um perispírito mais equilibrado, para ter uma encarnação mais produtiva. Mas todo mundo é assim? Não, nem todo mundo, porque tem espírito que não aprendeu e que precisa então curtir, saborear mais tempo o mesmo processo. É uma explicação que dá certo com o que o Chico Xavier falou. Você reencarna, joga fora no corpo físico, porque todo mundo vai jogar fora mesmo, os saudáveis, os não saudáveis, os bonitos, os não bonitos, os inteligentes e não inteligentes, os ricos e os sem condições financeiras vão jogar fora o corpo e voltarão no mundo espiritual melhorados. Muitas doenças que nós temos, estamos desenvolvendo, são escoadouros, que está jogando fora. Ótimo, não briga com isso não. Que bom que você está colocando o lixo para fora. Que bom que você está vindo aqui buscar essa ajuda da luz divina nos processos de cura e pedindo e se dedicando e aguardando. É isso que Deus quer da gente. Então, não é certo lamentar esse processo. O Chico explicou isso para a gente. O espírito, o perispírito quer jogar para fora aquilo que está ruim nele. E onde que é esse fora? É no corpo físico. É como se alguém vem, limpa a gente, uma mamãe está na cama, ela passa aquele pano molhado com água morna para a gente tomar banho na cama mesmo, com carinho, joga fora aquele mal-estar e a gente segue melhor. Lembra que tudo isso é Deus misericordioso. Nunca vejamos isso como, poxa, mas não podia Deus curar? Poderia, Ele até poderia fazer todo o processo diferente. Não precisa fazer evolução, cria todo mundo pronto, cantando os igual Carlos. Qual seria a graça disso? E a gente aprenderia como? Aprenderíamos como? Qual seria o processo? Então, todo mundo já é igual a Jesus perfeito. Não tem nenhum irmão para aprender, para cuidar? Não. E o processo é esse, pessoal. Se uma criança repete de ano por causa de matemática, ela não aprendeu matemática, ela só reprovou de ano. Ela tem que purgar, estudar, entender essa tabuada de uma vez por todas. Nós precisamos fazer isso. E olha, essa aqui é muito linda, essa explicação que o Chico dá. A resultante física vem quando o mal se cronifica. A cronicidade do mal faz com que o mal venha à tona em forma desta ou daquela doença. O que significa cronifica? O mal vem com a cronicidade. Vou explicar do meu jeito. Muitas pessoas vai lá no consultório e tem uma gengiva muito bonita, muito bacana. E aí põe aparelho. No mês seguinte, a gengiva volta tudo inflamada. O aparelho cria gengivite? Não, ele dificulta a limpeza.
É que nem você ter um salão livre e fácil de lavar, e um salão com vários móveis, mas dá para passar pano embaixo dos móveis. Tem que arrastar para cá, puxa para lá, volta para cá. É com mais dedicação você faz. E a gengiva volta inflamada, e eu falo, olha aqui, olha a fotografia da primeira vez que montou, olha como ela está agora, avermelhada, sangrando fácil. Você está com gengivite. Vou te ensinar a escovar, fazer um jeito, você tem que caprichar. Usa esse passa-fio, faz assim, faz assado. Eu peço para ela voltar uma semana depois, a gengiva está linda outra vez. Ela estava com gengivite aguda. Mas tem pessoas que não escovam bem. Mesmo sem aparelho, eu encontro uma pessoa e falo, nossa, há quanto tempo a sua gengiva está assim vermelha? Nossa, doutor, desde que eu tenho tantos anos. Fala, mas não sei, eu não quero passar. Você tenta um tratamento, você se orienta, você dá um remédio e a gengiva não sara. É a gengivite crônica. A mesma doença cronificou. Por quê? Há muito tempo a gengiva sofre agressão e ela está respondendo assim, não vou mais ceder não. O ataque que vem na gente é muito nervoso. Tem pessoas que têm uma dor nas costas crônica. Ela dói há muitos anos. Quando o Chico fala, o problema é quando o mal cronifica. Você está repetindo muitas vezes esse mal. Agora está difícil de sarar. Alguém aqui não fuma, mas já deu uma pitada alguma vez ou não? Eu na escola, na universidade, tinha pessoas que estavam lá, falaram, experimenta aí. E eu falei, vou ver como que é esse negócio. Cigarro normal, tá pessoal? Graças a Deus, cigarro normal sempre foi assim. Dei uma tragada lá. Aí, não sabia, soltava da boca para fora. Não, você tem que... Como for? Toma um susto. Olha que coisa mais linda, ensinando o outro a não tragar. Aí você põe lá e... Nossa Senhora, quase via estrela. Uma tonteira. Nossa, que coisa, me deu vontade de vomitar. Vocês gostam disso? Aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou pegar câncer? Eu tenho uma tragada. O Chico fala, não filho, não está cronificado. Nem que você fumasse um maço inteiro, não fica preocupado, não vai dar nada. Deve ser mal-estar que você estava aí. Um dia tomei sol, nossa, não passei protetor, fiquei tudo queimado. Será que vai dar câncer de pele? Não, por isso. O problema, eu falo, sabe que eu gostei dessa tragada? Eu vou comprar um para mim. E começo a continuar, e esse mal começa a se repetir. Este causaria uma doença no corpo físico. Mas vamos pensar uma coisinha mais grave aqui para a gente. Eu vou dar o meu exemplo, Gutão e Bel conhecem. Estávamos eu, Gutão e Bel. Vocês sabem quem é o Gutão e a Bel? Não? Esse casal maravilhoso, olha lá, vamos todo mundo olhar para eles. Ali, olha isso. Rosebel e Gutão. O Gutão é o que está de boné, tá pessoal? Como se não falar, né? Que é o Gutão que é. Estávamos lá brincando de festa junina na casa do Pablo, e é um tradicional bingo. Vamos brincar de bingo? Vamos lá. Aí cada um leva uma prenda, sai ali. Oh, que diversão, vamos me divertir agora, que delícia. É assim que a gente encara a vida, vamos divertir. Aí começa primeiro as colunas ou linhas, né? Essa coluna, bateu aqui, 5 anos, está valendo. Falou lá, pá. 1, 5. Aí você já olha do lado, né? Puxa, eles vão marcar 10. Até o marcou. Droga. Aí até que vai, que você fica por 1. Nessa hora eu falava assim, Deus, faz sair o 15. Deus, faz eu ganhar, Deus. Presta atenção, olha para vocês 15. E nada. E aí fala, 24. Ufa, ninguém, tenho chance. 16. Nada, tenho chance. Aí até que 44. Bingo aqui. Nossa, o ódio que me dava. Pelo filho da mãe. Nossa Senhora. Já virou Perecina. Exatamente. Não era para ser uma diversão? Quem convidou esse xarope aí? Não, esse é o Paulo, é o pai do dono da casa. Quem convidou? Não era só nós, não. Tá merda, viu? Raiva que me deu agora. Então que eu vou fazer essa porcaria? Maravilha, um cigarro, fumei. Mas o seu Paulo sentou ali. Ô Daza, você quer levar uma prenda para você? O Henrique gostou desse brinquedo?
Poxa vida, até que eu fiquei com raiva do seu Paulo, desejei que ele tropeçasse, que ele engasgasse com a paçoca. Não, seu Paulo, tá tudo bem. Passou minha raiva, passou. Não cronificou. Mas algumas raivas que vocês sentem e eu estão cronificadas, pessoal. Está difícil de largar. Aquela menina que desaforou o seu filho, aquela fechada no trânsito muitas vezes, chega num lugar e comenta que Bauru inteiro só tem barbeiro, para que vocês compartilhem da mesma raiva e falem mais mal. A gente leva uma mágoa há tantos anos e pode saber, a fogueira apaga se você não puser mais lenha, ela apaga, nada resiste, nem amor. Se você não cultivar, não alimentar, não fazer uma brincadeira, não ser gentil, você perde o amor. Se você alimentar o ódio, a discórdia, ele resiste por tempo determinado, é a lei do Pai. Então, não cronifiquem as mágoas de vocês, as raivas, porque isso aí vai pegar pontos piores. Cronificar fumar não é bom, mas cronificar sentimento começa a ficar mais enraizado, mais profundo. E muitas vezes eu noto comportamentos de pessoas que habituaram-se a criticar os outros, estão habituados a falar mal, nunca elogiar ninguém, sempre criticam, tem um posicionamento amargo perante a vida. E eu vou pedir algo a vocês, até falar, faz o teste. Pessoal, quando vocês tomarem uma fechada, uma buzinada no trânsito, faz esse teste, pede desculpa para a pessoa que fez. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, eu estava saindo de casa, eu moro ali na Capitão Augusto Duarte, dando ré, e a pessoa talvez estava apressada, já meio mal-humorada, e ela tá na buzina, e falei, uau, cara, que buzinada. Parei do lado ali, e na minha rua, logo na esquina já tem um semáforo. E ela saiu, e o semáforo fechou, porque Deus fez fechar. Eu falei, bem Deus, bem. Não ganhei o bingo do São Paulo, mas esse final compensou tudo. Por quê? Porque agora eu vou parar do lado, e não vou xingar. Eu vou fazer algo mais dolorido para ela, que é pedir desculpa. A pessoa nesse momento, ela está com vergonha de ter feito isso, pode acreditar. E se ela vier ofendendo, você escuta, eu acho que isso é raro, e faz, ô amigo, você desculpa, eu não vi, quase que eu causo um acidente, mas eu me desculpo com você, não deixa que estrague seu dia, vai em paz, eu também vou para o meu trabalho, e vou ser mais cauteloso de coração. A pessoa falou, não, tudo bem, eu buzinei meio sem querer, rapaz, você puxou a mão aí, seu desgraçado, desce no carro que você vai. Não, também não é assim. Então, você atenua aquela, dá uma sensação confortável. Você não é menor em fazer isso, pode acreditar. Imagina que Jesus está no banco de lado ali no seu carro, e ele deve estar sabendo de tudo. Como que ele aprovaria a sua situação? Você brigando mais, xingando a mãe dele, ofendendo, falando tudo que você pode demais para machucar o coração, ou se redimindo, falando alguma coisa, sem saber se essa pessoa poderia ser um amigo seu. Eu evito até fazer isso, porque muitas vezes o Rick falou, papai, e se ela assistir sua palestra? Eu falei, é verdade, papai vai ficar bem pianinho. Isto que o Chico pede, não deixa cronificar, porque senão colheremos as consequências. E olha só, se você recebe o mal de alguém, esse alguém tem um débito com você, pode saber. Só que se você não conseguir perdoar essa pessoa, você tem um débito também com você mesmo, você está desequilibrado emocionalmente. Veja que a definição do Chico, ele não fala, aquela pessoa que se desequilibrou sozinha, do nada vai ter problema. Quando foi culpa do outro, a culpa vai pôr, não vai não. Jesus esteve na terra, não errou com ninguém, mas deu o perdão dele. Por quê? Porque ele não desequilibrou. E para não desequilibrar, é perdoar, compreender, seguir em frente. Vamos imaginar um exemplo, o Emmanuel dá, eu vou exemplificar entre Carlos Herrera e eu. Vamos imaginar que o Carlos venha e faça uma brincadeira ou me magoe, e eu fico chateado com isso, e vou lá e me vingo dele, me vingo bonito, ou quer que seja vingança. E aí, passa um tempo, nunca mais vim nos lugares que o Carlos estava. Se ele estava lá, eu não ia, e vice-versa. Aí, estamos no mundo espiritual, e eu estou na fila para
acerto de contas com Deus. Aí o Emmanuel fala no texto, a conta com Deus. E eu estou lá, quando eu olho para trás, o Carlos Herrera na fila, meu. Falei, caramba, nem sabia que tinha morrido já, pô. Só melhor, né? Todo pastor e porteiro. Pois é. E aí eu falo assim, ai, caramba, eu tenho certeza que aquele aqui perto Deus vai lembrar dessa briguinha que nós tivemos, culpa dele. Entro lá, falou, oi filho, tudo bem? Como é que estão as coisas? Que saudade, hein? Vamos lá, dar uma olhada na ficha aqui. Poxa, bacana. Ó, não vou falar das partes positivas não, tá bom? São bem poucas, mas tem aqui uma coisa com o Carlos Herrera. Você ficou bravo com ele, né? Nossa, olha a vibração que você adquiriu. Eu vou fazer assim, pai, fiz, mas o senhor viu o que ele fez para mim? Eu vou tentar argumentar. Ele falou, filho, espera só um pouquinho. Você viu que ele é próximo da fila ou não? Isso é da minha conta com ele. O que ele fez para você, pode saber, eu vou tratar. Não vai escapar um. O que eu estou falando é do que você fez para ele. O jeito que você respondeu àquela agressão. Se você pede desculpa, ou então, ó, o Carlos fez para mim, não vou fazer para ninguém, vamos seguir em frente. Era só a minha conta com ele. Então, como reagimos às pessoas, reagimos ao mundo, que é o que interessa. Eu sei que meu pai foi inteligente ao falar, filho, ele falou, eu jamais vou brigar com a nora que você trouxer para mim, ou o teu irmão, porque eu perco a briga. E olha só, pessoal, filho arrumou uma namorada, fica de bem com o namorado, viu? Ele vai embora com a menina, ou o contrário. Tenta fazer, engole o sapo e fica quieto. Não tem jeito, fazer o quê? Então assim, tenta superar-se, tenta trabalhar. E ninguém está falando que é fácil, ninguém diz que é tranquilo. É dolorido, é difícil, é importante. Mas por que será que o Mestre Jesus, no capítulo 5 de Mateus, o primeiro dos evangelistas, logo no começo, ele fala, pessoal, você que estiver diante do altar, pronto para fazer tua oferta, mas se lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, ele fala, guarda a oferta e vai primeiro resolver o problema que você tem com teu irmão. Faz as pazes com ele enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto vocês estão encarnados, enquanto é cunhada e genro, enquanto é sogra, enquanto é mãe e filho. Porque daqui a pouco não estão mais juntos no mesmo caminho, um desencarnou. E às vezes não se encontram aqui. E vão se reencontrar, porque eu quero que vocês façam as pazes. Mas aproveita agora. Você está com o dinheiro na mão, paga a conta, não guarda não. Não finge que você não viu a pessoa. Paga a conta, cara, paga. Senão ela fica mais cara com juros. Olha como o mestre foi sensato. Vamos imaginar que ele contasse assim. Se você acordou um dia, ainda na cama, olhou ao teto e lançou aos céus uma pergunta. Pai, o que devo fazer agora? Resolver o problema que eu tenho com meu irmão? Ou eu devo fazer uma oferta ao Centro Espírita Luz Divina? Ou devo fazer uma oferta à Igreja Católica Santa Teresinha? Ele falou, bom, já que está na cama, vai primeiro resolver com o teu irmão. Não, não é assim que ele propôs. Ele disse, a pessoa já levantou, não lembrou, pegou a oferta, foi até o Centro Espírita Luz Divina, ou foi até a Santa Teresinha, subiu aquela escadaria de joelho, sabe a Santa Teresinha? Sobe de joelho, entrou, e lá na frente, na hora de fazer a oferta, ele fala, aí eu me lembrei, lá na hora eu me lembrei que eu tinha alguma coisa contra a Neide, contra o Carlos. Ele não podia falar, bom, já que já fez tudo isso, rapidinho, vai, faz a oferta e vai. Não dá tempo, filho. Não dá tempo de fazer a oferta. Guarda a oferta e vai resolver. Depois de resolvido, de feito as pazes, você volta e continua o trabalho religioso. Esse resolver, pessoal, é ambas as partes. Às vezes eu vou pedir desculpa para a Neide, para o Carlos, e eles não me dão desculpa. Não querem saber. E eu tento por todas as maneiras me redimir, eu me envergonho, eu peço desculpa, eu faço bem para alguém que ela ama muito. Eu tento agradar as filhas, o filho, mas ela não cedeu. Eu abri mão da dívida, eu não tenho mais conta com isso. Muitos falam para mim, tá, eu tento de tudo, a pessoa não quer. Se você tentou de tudo, você está liberada da conta. Você não está mais desequilibrado espiritualmente.
você está vibrando para que aquelas pazes sejam feitas, mas a pessoa não quis, então ela responderá, ela arcará com a consequência. Isso, pessoal, é o que todos devemos conseguir. Olha só que legal essa frase também do Chico. A enfermidade do corpo é gritante, pede socorro imediato, procuramos ambulâncias. Essa é a doença aguda. Agora ele diz, quando em nós a indiferença espiritual diante da verdade, crise de impaciência, de orgulho mesmo, de raiva, sede de destaque, então estamos doentes do espírito. Mas como isso não dói, deixamos a situação correr e ela se torna crônica. Agora eu pergunto, quanto tempo já que vocês estão sentindo esse incômodo espiritual, essa raiva? Vocês vão falar, 10 anos, 20 anos, faz tanto tempo que eu não falo com ela, você mexeu com isso, me dá. Isso, só nessa encarnação que está assim? A gente não sabe se isso não vem demorando demais. E nós temos uma eternidade para sentir raiva dos outros. Só que a cronicidade de um problema manifesta gravemente às vezes. Às vezes uma encarnação é pouco para curar, mas quase sempre é pouco. Muitos de nós precisam de mais de uma encarnação para resolver o problema. Então vamos responder a pergunta do Emmanuel. As pessoas enfermas que morrem desta enfermidade vão ao mundo espiritual com esta doença? Sim ou não? Quando contrariamos, diz Emmanuel, as leis de Deus, inscritas em nossa consciência, e que são baseadas no Evangelho de amor do Cristo, adquirimos débitos que se refletem na vestimenta do Espírito, isto é, o pelo Espírito. Então, quando contrariamos as leis de Deus, somos desequilibrados, nós contraímos doenças no perispírito. A estadia na carne propicia que o espírito, olha aquilo que o Chico explicou, que a Ivone também explicou, permite que o espírito transmita ao corpo físico esses reflexos negativos, o que implica em uma depuração do espírito. Porém, quando a pessoa vivencia esse processo com uma mentalidade negativa, de revolta, de pessimismo, sem procurar a renovação diária para o bem, a paciência, compreender ou ajudar os benefícios aos demais, ela impede esse processo de depuração. É como se fôssemos passar por uma cirurgia e fizéssemos o contrário de todas as recomendações necessárias. Então, estar doente simplesmente não está resolvendo. Você tem que estar doente e buscar a cura, a compreensão. Amaldiçoou, sentiu raiva, a doença sara. O período da dengue passa, o corpo tem recurso, mas você não aproveitou aquela situação, aquele momento. Assim, nesses casos, a enfermidade não propiciou significativa renovação íntima diante da vida, não ocorreu uma modificação interior, ou seja, o padrão mental daquele espírito é o mesmo. Ele não soube aproveitar o sofrimento. Logo, como se não houvesse mudança depois da morte, e ele continuará plasmando no perispírito o que cultivou na mente durante a vida. Então, essa pessoa permanecerá enfermo. Nas reuniões mediúnicas você vê muitos espíritos machucados no mundo espiritual, sofrendo de dor no estômago, sofrendo as dores de uma doença que teve. Aí você começa a conversar com ele, aproxima um espírito, você dá um remédio e ele sara. É a mente dele, pessoal. É a mente que está presa naquilo. Não era nada de doença que ele teve. Com os espíritos que, independente das circunstâncias, vivenciam o Evangelho do Cristo, o processo é completamente diferente. Quando Jesus apareceu e mostrou as marcas para Tomé, vocês acham que o perispírito estava marcado? Não, ele falou, Tomé, sou eu sim, olha aqui. Quer pôr a mão aqui? Pode pôr. Acredita que sou eu? Essa marca eu estou mostrando para você. Olha aqui, ó, põe a mão aqui do lado. Olha lá aquela lançada, você viu a lançada também? Ó, olha aqui, ó. Eles, mas não estava nada machucado. Por quê? Porque não havia nenhum desequilíbrio emocional. Mas a última história, pessoal, para não passar muito tempo, e que eu percebi que aconteceu comigo, eu procurei essa história e ela é muito verdadeira. E se essa palestra, saímos daqui lembrando dessa história, desse comportamento, vai valer muito. O André Luiz escreveu assim, ó: antes de lançar qualquer pedido angustiado de socorro a Deus, aprendamos a socorrer-nos através da autoanálise,
criteriosa e consciente. Antes então de pedir a Deus, como eu pedi a cura, como nós pedimos, faz uma autoanálise. O que aconteceu? Por que você está assim? De onde veio isso? E aí você, criteriosa e conscientemente, entenderá. Olha essa história que o irmão X contou. É um fato que o Chico Xavier escreveu do mundo espiritual, e o irmão X é Humberto de Campos. O respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever uma ligeira experiência que vivi para a nossa própria compreensão. Humberto de Campos está no mundo espiritual e falou: o respeito aos doentes, pessoal, sem dúvida. Eu não estou aqui para criticar nenhum doente não, mas olha o que eu presenciei no mundo espiritual. Penetrávamos num hospital acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez, e por isso mesmo era ali tão novato em matéria de enfermagem quanto eu próprio. Imagina que a gente vem aqui na Sicília e ela falou: nós vamos fazer um trabalho lá de rua, atender alguns irmãos, levar. Eu estou indo pela primeira vez, eu estou tão novato nesse assunto, não sei se posso conversar com ele, posso acordar se estiver dormindo, o que eu faço? Espero ele perguntar. Agora eles estavam no hospital. Eu posso pôr um jaleco? O que eu faço? O Humberto estava nessa situação, novato junto com o outro. E ele vai lá. Atender fomos a 4 irmãos encarnados que estavam no mesmo quarto, no hospital, 4 leitos, e sofredores de variadas doenças. Nosso trabalho era aplicar o magnetismo curativo. Designarei por números e não por nomes. Então ele não vai falar: primeiro era o Carlos, segundo era o Tá, terceiro era a Cecília. Ele vai falar 1, 2, 3, 4. Por quê? Por curiosidade, Humberto de Campos, quando começou a escrever pelo Chico e ele assinava Humberto de Campos, a família começou a pedir direito autoral. Aí falou: Chico, vamos trocar o nome? Vamos escrever irmão X. Vocês sabem que sou eu, tá? Fica tranquilo. Melhor, evita confusão. Ele já esperto, já põe o número. Observe nas obras de Humberto de Campos que ele está tomando esse cuidado. Aqui é irmão X. Então ele fala: o amigo de número 1 arfava em constrangedora dispneia, suplicando em voz baixa. Pessoal, é tão bonito ver Humberto de Campos escrever: arfava em constrangedora dispneia. Você sabe o que é arfava ou não? Sabe aquela respiração curta? Sabe? É dificuldade de respirar, e ele estava assim constrangedoramente desesperado. É como você não está usando o recurso completo da função. Sabe quando uma pessoa teve um derrame e ela já não consegue mais dar o passo inteiro, ela dá um passinho curto? É a mesma coisa proporcional à respiração. Ela estava muita dificuldade de respirar, e eles viram esse número 1, e ele falou assim, suplicando em voz baixa: valei-me, Senhor, ai Jesus, socorrei-me, ó divino Salvador, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa, senão servir a sua vontade. Poxa, que bonito. Eu fiz tanta prece a Jesus, ali, a hora que ele estava ali comigo ao pé da cama, pedi que transferisse a dengue para Sicília. Mas depois eu falei: não, Sicília é trabalhadora, vai pro Carlos, vai. Mas o Carlos, não, Carlos não, então quem sabe, Rosebel é ótima, mas a Rosebel trabalha. Melhor você ficar com ela, filho. Melhor ficar com ela você, e não culpa-se em transferir para ninguém. Olha que prece. O Senhor perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoar. É uma condicional. O Senhor me cura, eu vou seguir-te. O Senhor me cura, eu faço oferta da luz divina. Eu dou a palavra. E com sinceridade você está falando aquilo na hora da doença. Eu acho que é verdade. Aí ele diz assim: o segundo implorava sob dores abdominais em que se contorcia. Oh meu Deus, tenha misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente servir a vossa vontade. Maravilha, é o que Deus quer, pessoal. Ele quer que a gente não cometa mais erro. Ele não quer mais a cronicidade do mal. Ele quer que a gente pare com essas tranqueiras de pensamento, de vibração que a gente tem. Nossa, e Ele quer dar a cura. Olha que proposta maravilhosa. O Senhor me sara e eu saro espiritualmente. É tudo o que Deus quer.
A proposta é maravilhosa. Aproximei-me então do terceiro, vamos nesse aqui, que mal aguentando tremenda cólica renal, estava em recidiva, tarmudeava ao impacto de pesado suor. Alguém sabe o que é tarmudear? Eu também não sabia. Eu acho que o Chico também não sabia. O Humberto Campos sabia. Tarmudear é parar no meio da frase. Mudo, tarmudear. Então quando você fala, eu estava falando para você, não sei o que, você não consegue completar a frase tamanha dor, ele tarmudeava. Então ele disse assim: piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos. Isso aqui é pela família, coisa linda. Salvai-me, prometo-vos ser fiel até a minha morte. Um clima nos comovia, mas por fim clamavam de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide. Jesus, Jesus, tu és o divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e darei de volta toda a minha vida. Puxa, que coisa linda, pessoal. Eu acho que ninguém faz prece tão sincera quanto no momento da doença, quanto no momento do pedido da cura do filho. Ninguém faz uma prece tão sentida, experimentando aquela dor. E ele diz assim, nosso orientador enterneceu-se, comoveu-nos deveras ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao nosso Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemos-nos em ação, e o nosso chefe esmerou-se. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou as vísceras de um aqui. Sanou disfunções ali, renovou células mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação integral para todos os enfermos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de vincular-lhes as bênçãos. No dia seguinte, portanto, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era bem diferente das promessas que fizeram. Esse é o problema. O que vocês acham que o mundo espiritual fez? Eles pediram a cura, prometeram melhorar-se. Cura o meu corpo físico, em outras palavras, e eu curo o resto. Eu curo meu perispírito e curo meu espírito. E eles curaram. Deus atendeu às nossas preces. Olha o que aconteceu. Eu fiquei impressionado com isso aqui. O enfermo, então, de número 1, quando ele voltou, se reportava exasperando ao irmão que lhe faltara o compromisso de visitá-lo na véspera quando doente. Aquele malandro me pagará, já estou suficientemente forte para desancá-lo. Acho que o Chico também não sabia essa palavra, o Humberto Campos sabia. Desancá-lo, a espancar o rosto. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro, e naturalmente ficará satisfeito em saber-me esquecido ou até mesmo morto. Eu o odeio. O segundo esbaravejava, ora essa, por que me vieram perguntar se quero orações? Eu já estou farto de rezar, eu quero é alta, hoje mesmo, e se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. O terceiro reclamava, quem falou aqui em religião? Não quero saber disso, chame o médico. E gritando para a enfermeira assustada à porta, moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que você não sabe onde estou. O doente de número 4 vociferava para a jovem que trouxera a ele o lanche matinal. Saia da minha frente com seu café requentado, antes que eu lhe dê com este bule na cara. Atônitos diante da mudança à vida, recorremos à prece. E um outro supervisor espiritual, olha isso, ele estava em grupo e tinha um chefe. Um outro superior veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer-nos, perguntando-nos o que houve. Após ouvir a explicação do nosso mentor, que se responsabilizava pelas bênçãos que doou e recebeu os enfermos, esclareceu então ele bem-humorado. Sim, meus irmãos, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejável.
imprescindível baixar a taxa de melhora efetuadas. O que ele vai fazer? Diz Humberto de Campos: sem qualquer demora, o irmão superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e com grande surpresa para todo o grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para a melhoria, foram voltando e se restituindo ao estado enfermo anterior, para que não lhe houvesse ocorrer coisa pior. Ajo assim porque os amo, diz o mentor, e não gostaria que eles fizessem pior. Olha o que aconteceu. Quem não merece muito, pega uma dengue só. Quem merece mais, pega 4. Nossa, nada disso, meu amado. Nada disso. Isso é um mosquito que vem e pousa na gente. Mas eles tiraram a cura, tiraram o poder. Por isso, eu acho lindo ver a equipe do Paulo James trabalhando, atuando. O Sérgio Cherce Júnior, não é mais complicado de falar, trabalhando, atuando. Mas a responsabilidade da cura é nossa. Como Jesus já falou: filho, vá e não peques mais, para não acontecer pior. Porque volta o desequilíbrio, volta a doença, volta o sofrimento. E pessoal, a história do Chico que eu conto para vocês, nem preciso ler, é que o Chico, sempre mesmo enfermo, trabalhava. Ele não dava tréguas ao corpo dele, mesmo com aquela gripinha, mesmo com aquela dificuldade, ele ia lá. E os mentores espirituais falaram: Chico, tenha dó do seu corpo, cautela, você não pode exigir dele assim, melhore e depois você vem e faz esse trabalho. Às vezes, pessoal, a gente vê nosso pedido, como Humberto de Campos contou, com aquela ideia: eu melhoro para ir para o trabalho, para fazer o bem, para servir-te. E se quisesse fazer, faria como o Chico, nem pararia, continuaria fazendo o que pode. Mas os Espíritos falam: Chico, descansa, cautela, não é certo você desgastar-se assim. E nós, quando estamos doentes, imploramos a intervenção de Deus, a nossa cura do corpo físico, para que voltemos a beber, para que voltemos a brigar com o irmão, para que voltemos a agir como um doente do espírito e da alma. Infelizmente, talvez tenhamos que ter muitas e muitas crises, episódios de sofrimento para dar valor a essa situação, a essa condição. Mas Deus quer nos curados, Ele quer que sejamos melhores, mas nós que precisamos fazer isso. O próximo a adoecer aqui, o mais recente após essa palestra, que seja o mais beneficiado pela lembrança desses ensinamentos. Pessoal, cure a si mesmo, receba a doença de estar encarnado, mas acreditando: puxa, Deus não está desamparando, Ele está me dando a lição necessária para adquirir a paciência, a necessidade de aprendizado e não voltar mais a isso. Finalizo uma história pessoal minha e desejo a todos muita saúde. Vocês conhecem aquele mágico brasileiro, bauruense, chamado Átila? O Átila tem uma esposa chamada Rose. Átila e Rose se apresentaram no Faustão, se apresentaram no Ratinho, na Eliana, no programa de Silvio Santos. O Átila é meu cliente no consultório, e ele estava lá e me contou isso, eu achei divino, passo a vocês. O Átila contou que há 40 anos atrás, quase igual ao aniversário do Orlando, ele estava no programa Silvio Santos e bateu uma foto com o Silvio Santos, grande empresário. Estavam jovens todos eles, há 40 anos atrás. E essa foto foi revelada, enquadrada, e o Átila guarda com muito orgulho. Voltando 40 anos após, ele falou: puxa, eu vou de novo no programa do Ratinho, quem sabe eu não peço para o Silvio Santos escrever alguma dedicatória nessa foto, alguma coisa que vai ficar mais valiosa ainda. E ele me contou. Fomos lá, fizemos o programa, terminou, eu falei com um dos diretores: olha, tem uma foto aqui, quando eu participei pela primeira vez do programa Silvio Santos, ele bateu, eu queria pedir um autógrafo para o Silvio, será que não é possível? Puxa vida, ele está em programa agora, vai, não, eu espero, não tem problema, eu fico quieto aqui esperando.
vai demorar mais ou menos 1 hora, depois ele vai para o camarim, talvez demore um pouco. Eu espero, não tem problema. Vamos aguarda aí. Passou 1 hora, termina o Silvio, vai para o camarim, esse diretor vai lá, fala com ele, demora mais uns 30 minutos, ele volta e fala, ó, o Silvio falou que vai lhe atender. Não é muito rápido, mas é muito. Você guarda aí e ele vai lhe atender no intervalo para outro programa. Ele espera mais um tempão, chegou a hora, ele recolheu e o Silvio no camarim recebeu o Átila e a Rose. E aquele converseiro ali, rapidinho, Silvio, que legal, ô Silvio, eu não quero te incomodar não, eu só queria que você escrevesse aqui alguma coisa, uma dedicatória para a gente guardar lá no nosso santuário de casa, essa presença ilustre que o autor fala. Ele falou, claro, Átila, claro. Pegou uma caneta lá, essa foi a hora que eu quero que vocês guardem. Ele falou assim, vamos lá, sentou aqui, para Átila e Rose, saúde, Silvio Santos. O Átila falou, eu tinha esperado quase 3 horas para ele escrever uma palavra. Depois, voltando a Rose, falou, Átila, quanto você acha que o Silvio não pagaria do império que ele tem para ficar na Terra mais 10 anos? Quanto você acha que ele não daria? Mas eu digo que Deus responderia assim, filho, o SBT não me interessa. Telecena ou da Felicidade não vende aqui. Me interessa o seu retorno melhorado e com um espírito imortal que você é, de um jeito melhor. Portanto, pessoal, eu imagino quantas dedicatórias esse homem já nos escreveu, desejando coisas e mais coisas para todos nós ou para todos os seus artistas, mas talvez nessa fase final da vida dele, ele coloca a coisa mais valiosa e importante que existe, a saúde. Se vocês encontrarem a lâmpada do anjo, do Aladim, já te falei o que pedir, mas eu acho que vocês não vão encontrar. Ela não está aí pela rua, mas ela está em todos nós. O gênio que decide a minha vida sou eu. A minha consciência fala todos os dias, eu gostaria de ser saudável, mas não me comporto como um. Portanto, vivo a consequência que tenho. Que cada doença, que cada dificuldade seja um motivo para eu falar, é muito desconfortável ficar assim, é mais gostoso ser saudável, tanto do corpo físico quanto de saúde, e que todos os exemplos que eu já presenciei na minha família e em mim mesmo me sirvam de lição. Desejo a todos de coração nesse abençoado centro saúde, mas a saúde espiritual e a doença do corpo físico é para nos levar a isso. Amada Cecília, obrigado mais uma vez de coração, beijo para todos, que Jesus nos abençoe.